Kyron Richard Horman nasceu em 9 de setembro de 2002 no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Filho de Desiree Young e Kane Horman, os pais dele se separaram enquanto Desiree ainda estava com 8 meses de gravidez, e assim que Kyron nasceu, ele ficou sob a guarda compartilhada dos pais. Porém, em 2004, a mãe do Kyron foi diagnosticada com insuficiência renal, então ela precisou iniciar tratamentos intensivos, o que dificultou que ela fosse tão presente na vida do filho, que na época tinha por volta de seus 2 anos de idade, e o Kane acabou assumindo a guarda total dele. Kyron foi descrito como um menino tranquilo, curioso e muito inteligente para a idade dele. Ele gostava de ciência, de observar insetos e de aprender sobre como as coisas funcionavam. Era comum que ele participasse dos projetos escolares da escola que ele frequentava, a escola primária Skyline. Inclusive, o caso de hoje aconteceu em uma feira de ciências. Esse caso aconteceu no dia 4 de junho de 2010, uma sexta-feira, e o Kyron estava muito animado porque ele havia preparado um trabalho sobre sapos e insetos que ele apresentaria nesse mesmo dia. Quem o levou à escola foi a sua madrasta, a Terry Horman. Ela era casada com o pai dele desde 2007, embora o relacionamento dos dois tenha começado por volta de 2001, enquanto Kane ainda enfrentava os processos de divórcio. A Terry afirmou que por volta das 8h45 da manhã, ela deixou o Kyron sozinho caminhando pelos corredores da escola em direção à sala de aula dele, e ela disse que naquele momento ele parecia muito confiante e animado, então ela saiu da escola para dar continuidade aos compromissos que ela teria naquele dia. Enquanto isso, na sala de aula, a professora começou a aula e quando ela fez a chamada, o nome do Kyron ficou sem resposta, ele não estava na sala, só que a princípio ela pensou que ele pudesse ter ido ao banheiro ou até mesmo visitar a feira de ciência. Em dias de evento era comum que os alunos circulassem pelos corredores com mais liberdade e como o Kyron gostava, eles imaginaram que ele pudesse estar circulando por aí. Porém, por volta das 3h30 da tarde, o horário que o Kyron costumava voltar da escola, o ônibus dele havia passado e ele ainda não havia chegado. A Terry decidiu dar um intervalo, de 15 minutos para ver se ele chegaria, porém ele não chegou, então ela liga para a escola para perguntar se ele estava por lá, se ele já tinha saído, e eles dizem que o Kyron não havia comparecido à aula. Então, às 3h45, 15 minutos depois que ela teria ligado para a escola, ela liga para a polícia e registra uma queixa de desaparecimento do Kyron. Então, por volta das 4h33 da tarde, os agentes começam a fazer as buscas pelo Kyron, tanto na casa dele quanto na escola. As buscas pelo Kyron se transformaram em uma das maiores operações já vistas na região, e durante 10 dias, mais de 1.300 pessoas ajudaram a procurá-lo. Além disso, uma recompensa de $50 mil foi oferecida para quem pudesse contribuir com informações confiáveis sobre o paradeiro dele. Mas o problema é que ninguém jamais o viu depois daquele momento em que ele foi deixado no corredor. Era como se o Kyron tivesse simplesmente evaporado e a polícia não conseguiu encontrar nenhum sinal de vida do garoto. Nos primeiros dias, acreditava-se que o Kyron teria se perdido enquanto brincava pela escola e ele não teria conseguido voltar para lá. Só que os pais dele não acreditavam nisso porque o Kyron era um menino muito tímido, muito quieto e dificilmente ele iria sair por aí sozinho. A polícia também começou a suspeitar de que ele pudesse ter sido sequestrado por algum funcionário da escola naquele intervalo de tempo em que ele estaria andando sozinho pelo corredor, mas eles não encontraram nenhuma evidência que pudesse confirmar isso, o que fez com que os agentes começassem a formular uma outra teoria. Como naquele dia estava ocorrendo a feira de ciências e os responsáveis pelos alunos podiam entrar livremente na escola, talvez fosse possível que alguém saísse com Kyron sem ser percebido, porém a polícia novamente não encontrou nenhuma evidência que pudesse confirmar isso. Então, lentamente, o foco das investigações mudou para Terry, que era a última pessoa que teria visto ele ainda com vida. A Terry contou aos policiais que na manhã em que ela deixou o Kyron na escola, logo em seguida ela passou em outras 2 lojas, eu acredito que eram supermercados, e ela estava acompanhada da filha mais nova dela, e logo em seguida ela disse que foi para a academia, onde ela ficou até por volta de 12h40 lá, e ela chegou em casa nesse mesmo dia, por volta de 1h21 da tarde, que foi quando ela postou a foto que ela tirou do Kyron na internet. Porém, algumas testemunhas oculares disseram que ela não estava dizendo a verdade, que ela tinha passado mais tempo na escola do que ela realmente estava dizendo aos policiais. Durante as investigações, a polícia decidiu fazer um teste de polígrafo na família do Kyron, e a Terry foi a única que precisou refazê-lo 2 vezes devido a inconsistências nas análises,
Porém, como justificativa, ela disse que não estava conseguindo ouvir direito as perguntas, o que acabou prejudicando as respostas dela. A Desiree, a mãe do Kyron, começou a achar o comportamento da Terry muito estranho, porque ela aparentava estar muito fria e não se importar muito com o que estava acontecendo, com o fato do Kyron estar desaparecido, o que soava bem estranho para ela, porque a Terry conhecia o Kyron desde bebê e ela praticamente ajudou a criá-lo, então não tinha muito sentido ela não se importar com o que estava acontecendo. Não muito tempo depois, enquanto as investigações ainda aconteciam, um homem ligou para a polícia. Ele dizia que era um paisagista que havia trabalhado na casa da Terry e ele contou que ela teria pedido para ele assassinar o marido dela, o Kane, e isso tudo havia ocorrido alguns meses antes do desaparecimento do enteado dela, e ela acabou sendo investigada por isso e pelo desaparecimento do garoto, embora nunca tenha sido condenada devido à falta de provas. Como resposta a tudo o que estava acontecendo, o Kane solicitou uma ordem de restrição contra ela e logo depois os dois se separaram. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Kyron e a pergunta que fica é: como uma criança desaparece dentro de uma escola em plena luz do dia sem deixar nenhum vestígio? É isso, gente, o caso fica por aqui e eu queria dar um recado a vocês. Além de postar vídeo todas as segundas-feiras, eu quero começar a postar às sextas também. Porém, agora no começo eu não vou postar todas as sextas-feiras, serão eventualmente. Mas conforme eu for me ajustando, né, eu vou começar a postar todas as segundas e sextas aqui no canal. Então é isso, e só lembrando também que o nosso canal tá no Spotify, no TikTok, então se você quiser acompanhar a gente por outra rede social, é só você pesquisar o nome do canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E é isso, gente, obrigada, eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Se você gostou, não esqueça de curtir e de comentar pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião. E também, se você quiser e puder, deixa alguma sugestão pra mim de caso que você queira ver aqui no canal. E é isso, gente, beijão, tudo de melhor pra vocês, eu espero que o ano de vocês esteja sendo ótimo.